Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. O magnetismo em prol da sua jornada para a lapidação dos pingos d'água. De 1935 para cá, o que funciona na Terra é somente o magnetismo, porque em 1935 terminou a missão espiritual na Terra. E por estarem acostumados na fase da missão espiritual, por não saberem, continuaram com o desenvolvimento magnético, pensando e julgando ser espiritismo. E foi daí que surgiram as mistificações e o desequilíbrio espiritual, por estarem em desenvolvimento de forças magnéticas, pensando serem forças espirituais. E muitos adeptos desistindo por ficarem decepcionados com as mistificações, ao passo que os fanáticos, por estarem fanatizados, não enxergando defeitos por estarem fanatizados. Porque fanáticos, embora errados, pensam sempre que estão certos, porque o fanático é cego, e o cego não enxerga defeitos. E de forma que os fanáticos continuaram admitindo as mistificações como se fossem verdades. E os que não eram fanáticos, vendo as mistificações e abandonando esses meios por verem as falhas e as faltas gravíssimas. Mas os fanáticos continuaram o desenvolvimento do magnetismo como se fosse espiritismo. Tudo isso porque os fanáticos pensam pouco. E por isso acham que na Terra tudo é eterno e na Terra coisa alguma se acaba. Então, julgando que o espiritismo, a duração dele seria eterna. E não enxergando, por estar fanatizado, que tudo na matéria tem princípio e tem fim, como sua vida e tudo que existe no mundo tem princípio e tem fim. Por falta de conhecimento, desconheciam a evolução da natureza, julgando e pensando que a natureza não evolui, pensando que tudo na vida é para sempre, e assim pensavam que o espiritismo fosse eterno e que nunca chegasse o fim de sua missão na Terra. A natureza sempre evoluiu e sempre veio evoluindo e sempre tudo mudando. Bom, minha gente, essa mensagem do racional superior, do 41 do histórico, vai da 58 até 83, é muito interessante, né? Como tudo que o nosso mestre escreveu. E ela mostra assim de forma bem simples, de forma bem clara e com riqueza de detalhes a grande diferença entre espiritismo e magnetismo. Eu, antes de conhecer a cultura racional, eu passei parte da minha infância e da minha adolescência frequentando terreiros de Umbanda. Minha família, tanto da parte da minha mãe como da parte do papai, eram adeptos da Umbanda e do Candomblé. E eu, em busca de problemas, solução para problemas emocionais, passei uns 10 anos frequentando Umbanda. E quando eu comecei a estudar a cultura racional, uma das primeiras coisas que eu quis saber foi sobre a origem do espiritismo. E eu achei muito interessante quando eu descobri, através da leitura, que o espiritismo surgiu na Terra na época em que os nossos antepassados viviam sob a regência do alfabeto astrológico. Aquele alfabeto que existia na palma da nossa mão, ou melhor, ainda existe, né, na palma das nossas mãos, mas hoje quase poucas pessoas têm condições de ler. E esse alfabeto mostra o nosso presente, o passado e o futuro. Quando os nossos antepassados queriam saber tudo sobre a vida, era só consultar os astros e procurar olhar na palma das mãos e ali encontravam toda a resposta. E a vida transcorria, na época, de forma bastante organizada. Mas nem todo mundo aceita tranquilamente o destino que Deus lhe deu. E as novas gerações de outrora, insatisfeitas com o destino que estava reservado para elas, resolveram mudar, resolveram inovar e, com o tempo, acabaram mudando o alfabeto astrológico por um alfabeto artificial que atendesse às suas necessidades, os seus interesses e às suas vontades. Então começaram a agir por conta própria, fazendo aquilo que bem tinham vontade de fazer,
alterando o seu próprio destino. E isso revoltou não só a natureza, como também os habitantes do mundo invisível, do astral superior, que habitam acima do Sol, e os habitantes do astral inferior, que habitam o espaço entre o Sol e a Terra. Esses habitantes receberam a liberação da natureza, desceram à Terra e começaram a agir sobre os viventes, né, de maneira que pudesse corrigir, dar uma correção a eles, né, e tentar frear o comportamento indisciplinado que eles estavam cometendo. A missão dos invisíveis, dos habitantes do mundo espiritual, sempre foi doutrinar os viventes da Terra, semear a ordem, o respeito, a disciplina, o equilíbrio, sempre socorreram os viventes da Terra, né, em todas as situações, na doença, no trabalho, em tudo que fosse necessário. E a vida voltou a ficar normalizada, mais ou menos dentro do normal. Mas, a partir de 1935, a Mãe Natureza parou de alimentar as células pensantes do nosso cérebro para que nós começássemos a raciocinar. Teve origem ali a fase racional. Então, o pensamento parou de funcionar, parou de comandar o nosso comportamento e a missão espiritual terminou na Terra. Os habitantes do mundo invisível terminaram a sua missão na Terra. Então, sem o comando do pensamento e sem a orientação e proteção do mundo invisível, os viventes que não quiseram ingressar na fase racional, conhecer a nova fase, a fase vigente, começaram a encontrar uma série de dificuldades, ficaram sem rumo, ficaram desnorteados, perdidos, sem saber o que fazer e fazendo tudo errado, achando que estava acertando. A balbúrdia, a bagunça, a anarquia começaram a se espalhar sobre a Terra. E isso abriu portas para que a energia magnética, que é uma energia pesada, poderosa, negativa, começasse a atuar feio sobre a humanidade. Então, aquelas pessoas que não sabiam o que estava acontecendo, né, a mudança que estava acontecendo no mundo, o mundo entrou em desequilíbrio, né, até chegar nessa situação que nós estamos de salve-se quem puder e se puder. E muita gente que não sabe o porquê dessa mudança, desse processo evolutivo, está procurando socorro, procurando ajuda naquilo que pensam ser espiritismo, quando na verdade não é o espiritismo, e sim a energia magnética que está atuando sobre a Terra. O espiritismo, quando estava em liberação para trabalhar aqui na Terra, os espíritas, eles socorriam, ajudavam, orientavam, semeavam a ordem e a disciplina. E o magnetismo ele faz o contrário. É uma energia negativa, né, poderosa, que tem por objetivo desenvolver o mal. Então, essa é a grande diferença que existe entre o espiritismo e o magnetismo. O espiritismo socorria e ajudava e orientava os viventes da Terra. E o magnetismo tem por missão desenvolver o mal, principalmente daqueles que não querem se integrar à nova fase, que é a fase irracional. A missão dele é essa. E quem quer se livrar dele, do magnetismo, tem que conhecer a cultura racional nos livros Universo em Desencanto. Não há outro caminho. Essa é a oportunidade que a Mãe Natureza está nos dando, né, de conhecer, de entrar em contato com o nosso mundo de origem e recuperarmos o equilíbrio, o bem-estar, a tranquilidade, através do desenvolvimento do raciocínio. Doutor Carlos, é por aí mesmo? É verdade, é por aí mesmo. Essa leitura foi do 41º volume do Histórico, do Racional Superior. No 10º volume da obra, o Racional fala de Umbanda do Alto, Umbanda do Astral Superior e a Umbanda de Baixo. Ele fala de Umbanda de Orixá e a Paluê Umbanda, que ainda vai dar muito trabalho. Isso está lá textual. Essa Paluê eu nunca achei nenhuma referência por literatura, porque eu não tive esse frequentar nessa vida. Mas essa parte de Umbanda de Orixá, eu fui pesquisar
porque ele diz textualmente num outro histórico que quem conheceu o espiritismo verdadeiro conheceu de 35 para trás. E nesses cultos afro-brasileiros tinha uma pena de morte para quem falasse qualquer coisa que era aprendido entre quatro paredes, fora das quatro paredes do templo, né? Isso aí é aquela questão do esotério exotérico, né? E escrever também não podia, era pena de morte. Então as coisas começaram a sair escritas muito tempo depois, né? Os antigos dos antigos era aquele pessoal que era escravo ou até filho de escravo, né? E nessa parte de Umbanda, de Orixá, eles próprios, os cultos de nação, eles próprios dividem em 3 tipos de culto. O culto de Ifá, Ifá é o Espírito Santo, e quando a gente vai estudar o que é essa parte do Espírito Santo, na verdade eu falo para as pessoas que são do meio, eu mostro a porta racional e tem a luz racional ali dentro. O que a luz racional faz? A luz racional orienta o aparelho, fala a verdade, né? E quem é Ifá? Ifá é uma qualidade de Oxalá, que é amigo dos homens, é o mensageiro deles lá em cima para aqui embaixo. É o nome antigo dentro deles. Tem o culto de Egungun, que é o culto daqueles que fizeram a passagem, dos mortos, que tinham evolução, e aí eles são cultuados, né? A parte da linha do Oriente tem bastante essa parte de culto aos ancestrais, né? E essas casas de Egungun fecharam todas, menos uma, justamente em 1935. Olha que coisa, né? Você falou aí, o Racional dá essa data, e eu pesquisando no livro, que é um livro de uma tese de doutorado na Sorbonne, a autora é Juana Elbain dos Santos, uma uruguaia casada com um brasileiro, filho de uma das maiores Ialorixás da Bahia, né? E essa tese de doutorado na Sorbonne foi traduzida na Universidade da Bahia, e o livro é publicado nada menos que pela editora Vozes, que é dos capuchinhos franciscanos. Olha que coisa, como é que o Brasil é eclético, né? O Brasil é sincrético, e culturalmente a gente não faz confusão, mas só ficou uma, né, lá de Itaparica. E agora tem mais algumas, mas quem é o sacerdote, né? É um babalaô da Ifá Fum. Ele cria Ifá na hora que o consulente está ali, ele bota uma mesa, tal, isso aí eu li, né? Eu nunca vi. E aí sai o destino da pessoa, é um oráculo, né? Então, culto de Ifá, culto de Egungun e culto de Orixá. O culto de Orixá é o culto aos semideuses, né? Os semideuses são os administradores da manifestação cósmica. Xangô, todo mundo conhece, mas o Xangô é o Júpiter dos romanos, o Zeus dos gregos, Indra na Índia. É o rei dos céus dentro da manifestação cósmica. Ele pune todo malfeitor, mentiroso com um raio. O que Xangô é? Um raio, né? Júpiter também tem a ver com raio. Júpiter Optimus Maximus, diziam os romanos, tinham muito culto a ele porque eles eram imperialistas, né? Imperialista no mundo agora quem são? São os americanos, né? E assim por diante. Agora, todas essas forças cósmicas são cósmicas, a cultura racional é extracósmica, o nosso interesse é passar isso e voltar para a nossa casa. Essas forças, elas têm o seu signo, têm o seu sigma, né, a sua pedra, o seu número, e tem os seus pontos de força na natureza. E as pessoas ficaram só ligadas nessa parte dos pontos de força da natureza e do que eles podem fazer de benefício para a vida humana. Sempre o mundo espiritual atuou, né? Desde o alfabeto astrológico, quando a humanidade andava direitinho, dava tudo certo. Depois, quando desvirtuou o alfabeto astrológico, que foi falado aqui muito bem, aí precisou o mundo espiritual aqui embaixo entrar em socorro da humanidade. Mas em socorro porque a humanidade fez teima, né? A gente, na verdade, desceu um degrauzinho, passou a apanhar mais, passou a ter mais lapidação, né? Lá na parte da Índia, dos Vedas, eles dizem que a adoração aos semideuses é a adoração às partes do corpo do Senhor Supremo, porque a própria manifestação cósmica, dentro da versão deles, é de uma descentura, que para nós é a planície, né? E aí formam-se as forças da natureza. Mas quem se liga ao Senhor Supremo está automaticamente quites com todos os semideuses. Olha só, isso eu já falei uma vez para uma mãe de santo, minha cliente, né? E ela
Ela se espantou, pô, eu falei, é isso aí, cultura racional é isso. Expliquei que era Ifá, né? Mas tive que falar isso porque ela estava insistindo com as forças da natureza, né? Com os administradores do karma. E o magnetismo, para encerrar, ele deixa o aparelho inconsciente. Todo mundo que frequenta o meio sabe, vem um Exu, por exemplo, dá um transe, a pessoa pisa em brasa, pisa em caco de vidro e fala tudo, só que o aparelho não está aprendendo nada, está totalmente inconsciente, né? E o aparelho precisa chegar a ser consciente positivo, isso é aparelho racional, para poder voltar para de onde nós viemos. E então tem que conhecer a origem deles, dos viventes do vácuo, dos viventes cósmicos e a origem da humanidade. Todo mundo veio de uma origem supercósmica, extracósmica, racional. Se você gostou desse vídeo, dê um like, inscreva-se no nosso canal e estude a cultura racional no livro Universo em Desencanto. Salve!